Oh, glórias a Deus, né? Pai do Senhor, nós estamos aqui dando continuidade, tá? Que é a terceira parte. E eu quero aqui consertar algo, né? Que eu disse no vídeo passado, acerca de Êxodo capítulo 31, verso 1 ao 5, onde a gente falou no vídeo passado que Deus, o Espírito Santo, capacitou um homem para que ele viesse a construir o tabernáculo. Na realidade, né? Não foi para ele construir o tabernáculo, mas foi para ele construir os utensílios, tá, irmãos, que iria estar dentro do tabernáculo, né? Era um homem que não tinha conhecimento, não havia estudado, né, irmãos, não havia aprendido, né, irmãos, a trabalhar com ouro, com prata, com paus, com pedras, mas o Senhor Espírito Santo deu a ele um dom. Para quê? Para que ele viesse a trabalhar, né, irmãos? E construir os utensílios, né, que iria estar dentro do tabernáculo, tá, irmãos? Então eu quero consertar isso daqui, tá bom? Porque até então eu acredito que o tabernáculo já estava construído, né, irmãos? Né? Louvado seja Deus. Mas vamos lá, né? A manifestação dos dons no Novo Testamento, né, irmãos, é completamente diferente, né, irmãos? Porque há muito mais profundidade de Deus, né, nesta dispensação da graça que nós estamos vivendo, né? Tem pessoas que acham que na realidade são só 9 dons, porque o apóstolo Paulo, ele escreveu aqui, 1 Coríntios capítulo 12, acerca de 9 dons. Sim, com certeza, mas se nós formos ler em outras passagens bíblicas, em outras cartas do próprio apóstolo Paulo, nós iremos ver que há outros dons também, irmãos, né? O que é um dom? Um dom é uma dádiva, né, vinda de Deus para o homem, né, irmãos? É uma capacitação, né? É um poder, é algo sobrenatural que leva a pessoa a agir, né, irmão? A pessoa a agir de uma forma, né, segundo a vontade de Deus. É dom, tá, irmãos? É dom. Nós não podemos confundir dom com talento natural, tá, irmãos? O que é o talento natural? O talento natural é quando uma pessoa ela procura se aperfeiçoar naquilo. É um talento natural. É um talento natural. A pessoa estuda para quê? Para poder fazer aquilo. É natural isso daí. Mas quando se trata de dom, é diferente. Porque o dom a pessoa não procura, mas a pessoa recebe de Deus, tá, irmãos? É dom. É por isso que os dons de Deus, eles são sobrenatural, tá, irmãos? São sobrenatural. Mas ao decorrer aqui deste vídeo, nós estaremos explicando melhor. Mas vamos lá. Então a gente vê aqui, né? Dá para poder fazer uma classificação aqui dos dons, segundo a lição, tá, irmãos? Segundo esta lição aqui, né? Dá para poder fazer uma classificação para quê? Para que nós viemos ter um entendimento melhor, tá? Porque que nós falamos aqui que o assunto que nós iríamos abordar era dons espirituais, dons ministeriais e dons para o trabalho, tá, irmãos? Então, quer dizer, quando nós abrimos 1 Coríntios, capítulo 12, tá, irmãos? Nós vamos ver sobre 9 dons. E no capítulo 12, o verso 7, está escrito assim: mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Então, nós já entendemos aqui no capítulo 12, irmãos, que todo crente pode receber o dom de Deus. Todo cristão, irmão, todo aquele que assume um compromisso com Deus, ele recebe esta oportunidade, privilégio, irmãos, de receber um dom
do Espírito Santo de Deus, tá, irmãos? Então, o dom de Deus, ele não é dado somente para aquele que é líder, somente para aquele que está diante de uma responsabilidade na igreja. Não, o dom de Deus é dado para quem o Espírito de Deus quer dar. De repente, uma pessoa que é nova convertida pode receber um dom de Deus, né, irmãos? É conforme o Espírito de Deus ele quer dar, né? Mas os dons são dados por Deus para a edificação da igreja, tá, irmãos? A edificação da igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós já falamos sobre isso, mas entenda uma coisa aqui. Então, 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, nós entendemos que os dons não é só para os líderes, mas sim para a comunidade cristã, né, irmão? Para a comunidade, onde todos podem pedir e podem receber dom de Deus, tá, irmão? Se o apóstolo Paulo, eu acho que é 1 Coríntios 14, verso 14 e verso 1, Paulo diz assim: seguir com caridade, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Ou seja, né, que nós temos, Paulo está dizendo, olha, procura, olha, busca os dons com zelo, né, os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar, né, irmãos, dizendo que nós podemos buscar e receber dons de Deus, mesmo que você não é um pastor, que você não é um missionário, que você não é um diácono, que você não é um presbítero, que você não é um apóstolo, mesmo que você não é um dirigente de departamento, mesmo que você não é segundo pastor, mesmo que você não é pregador, mas se você buscar dom de Deus, você pode receber dom de Deus, tá, irmão? É para todos, né? Louvado seja Deus. Já aqui, Romanos capítulo 12, no verso 6 até o 8, irmão, nós vemos que os dons, há dons para edificação, todos é para edificação, né, irmão? Mas a gente vê agora, né, o apóstolo Paulo falando sobre a profecia, apóstolo Paulo falando sobre ministério, apóstolo Paulo falando sobre ensino, apóstolo Paulo falando sobre dom de encorajamento, apóstolo Paulo falando sobre dom de contribuição, apóstolo Paulo falando sobre dom de liderança, apóstolo Paulo também falando dom de misericórdia, irmãos, né? E esses são chamados aqui, né, irmão, como dons espirituais, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Dons para o trabalho e dons espirituais, irmãos. Nós estaremos classificando aqui, né, para uma compreensão melhor. E também em Efésios capítulo 4, verso 11, nós vemos que agora há os dons de Deus, né, irmão, para pessoas que são chamadas para exercer, né, uma vocação, um ministério dentro da igreja, uma posição dentro da igreja. Aí Paulo vai falar sobre, né, pessoas que são chamadas que como profeta, como evangelista, como pastores e como mestre, né, irmão? Não esquecendo também da chamada apostólica, tá, irmão? Então a gente vê que, né, todas essas pessoas aqui, essa classe de pessoas aqui, né, irmãos? Tanto aquele que está fazendo a obra de Deus, tanto aquele que tem uma responsabilidade na igreja, como aquele que também não tem uma responsabilidade, ele também tem condição de receber dom de Deus, tá, irmão? Dom de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Por isso que, na realidade, né, há muitos dons, irmãos, né? Louvado seja Deus. Então vamos lá, né? Dons é uma dádiva de Deus, né, para a igreja, né? Os dons é diferente de talentos naturais. O dom de Deus é a graça de Deus manifestada pelo Espírito Santo segundo a sua vontade. Talento é natural, é ação, para você ver, talento é natural,
O dom de Deus é sobrenatural. O talento é quando a pessoa ela se aperfeiçoa em algo aqui na Terra e faz muito bem. Mas faz muito bem porque se aperfeiçoou, porque procurou, porque estudou, porque se formou. Isto é um talento natural, mas dom de Deus é algo sobrenatural, irmãos. É quando você não procurou, quando você não estudou, é quando você não se aperfeiçoou, mas o Senhor Deus que agiu na sua vida e fez com que tudo isto viesse a acontecer em você e através de você, tá, irmãos? Dom de Deus. Então, entenda isso daí, tá, irmãos? Entenda esta grande verdade, né? Nós estaremos explicando um pouco melhor ainda agora, daqui para frente agora, né? Então vamos, Romanos capítulo 12, do verso 6 até o 8, nós vemos, né, ministérios espirituais. Andar no Espírito para haver crescimento da igreja. Então, entenda uma coisa, esses dons aqui de Romanos é o quê? É o Espírito de Deus agindo na vida do crente, que tem comunhão com o Senhor, né? Fazendo com que o crente venha andar de uma forma espiritual, irmão. É por isso que a igreja ela anda diferente que o mundo anda. O seu comportamento é diferente. O seu sentimento é diferente, irmãos. Tudo que faz é diferente. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que está trabalhando dentro de nós e que leva-nos a andar de uma forma diferente, a se comportar de uma forma diferente, irmãos, né? Mas por que isto? Para o crescimento da igreja, para que a igreja ela venha tornar-se, né, diferente, né, irmãos? A igreja ela venha tornar-se, né, como um povo que pertence a Cristo, tá, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui a profecia que Romanos fala, a primeira profecia, né? A profecia é ministério profético, é pronunciar uma palavra que não é dele. Não é falar aquilo que pensa, mas expor a palavra do Senhor, por revelação de Jesus Cristo. Né? Já não é mais a pessoa que está falando, mas é o Senhor que está falando através da pessoa. Então a profecia aqui, irmãos, é quando uma pessoa ela é levada, né, pelo próprio Espírito Santo a dizer algo, irmãos, né, que não vem dela, que vem do próprio Deus. É algo que não é decorado, é algo que a pessoa não está ciente da situação, do que está acontecendo, mas o próprio Espírito de Deus, ele coloca nos lábios da pessoa uma palavra, irmão. Uma palavra de profecia, ou seja, a pessoa é porta-voz de Deus para falar aquilo que Deus quer que a pessoa fale. Tá, irmãos? Eu já vi casos, né, de pessoas falar que é Deus, mas na realidade não é Deus. É a própria pessoa que está falando. Né, irmãos? Uma vez, né, eu já presenciei isso daí. A pessoa vai orar por alguém e pega e fala assim: o irmão é casado? Aí a gente fala: sou casado. Não, não sou casado. Não, 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 não sou casado. Aí a pessoa fala: é porque Deus vai te dar um casamento. Quer dizer, se Deus falou que ia dar um casamento, se Deus falou para a pessoa que ia dar um casamento, é porque Deus já tinha falado que a pessoa não é casada, não precisava perguntar, irmão, se era ou não era casado. Então entenda uma coisa, né? Isso é uma das coisas, né? Há muitas coisas, né, que a gente escuta por aí. Então entenda uma coisa: existe, né, a palavra que vem do homem e existe a palavra que vem de Deus. Quando vem de Deus,
né, irmãos? Não precisa ninguém falar, não precisa ninguém se abrir. O próprio Deus revela tudo, 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 tudo. Eu tenho várias experiências aqui, mas deixa para outra hora, né, irmãos? Então a palavra profética, né, a profecia, né, irmão? A profecia é um dom de Deus que está em Romanos capítulo 12, do verso 6 a 8. Nós temos aqui também ministério. Ministério é o quê? É o cuidado em servir a igreja. É servir a igreja com cuidado. É um dom de Deus que a pessoa recebe, do que de com muito cuidado, né, cuidar das coisas de Deus, cuidar de servir a Deus, né, e assim vai. Tem outro significado também, né? Depois tem aqui, né, o dom de ensino, irmãos, segundo Romanos, né? O dom de ensino não é a faculdade, não é a faculdade. O dom de ensino é a capacitação de ensinar, né, de estudar e aplicar o ensinamento bíblico. Então, entenda uma coisa aqui. Olha só. O apóstolo Paulo, ele fala assim, né? Aquele que ensina, que se dedique ao ensino, né? Mas o dom de ensinamento aqui, que Paulo está dizendo, a pessoa tem que se dedicar, tem que procurar aprender mais, tem. Mas ter o dom de ensino é saber como aplica o ensino, né? O dom de ensino é saber como transmite, irmão, segundo a vontade de Deus, né? Segundo a capacitação de Deus na transmissão do ensinamento bíblico, irmão. É o dom do ensino, irmão. Não é o conhecimento bíblico, né? Eu conheço muitas pessoas que conhecem a Bíblia e conhecem muito bem a Bíblia. Mas quando se trata acerca de ensinar, de aplicar, irmão, a pessoa não consegue aplicar. Por quê? Porque não tem dom para isso. Então, Paulo está dizendo aqui, né, o dom de ensino, né? Louvado seja Deus. Também existe aqui o dom de encorajamento. O que é o dom de encorajamento? É aquela pessoa que é usada por Deus para poder te dar uma palavra para você criar coragem. E tem isso. Você já não teve essa experiência de uma pessoa, de repente, você está ali naquela luta, naquela prova, naquele desafio, e você pede as suas forças, porque o ser humano, ele não é perfeito, né? Está sujeito às fraquezas também, às fragilidades, né? O ser humano está sujeito. E, de repente, diante desse problema todo, você está, né, fraco espiritualmente, de cabeça baixa, e de repente vem alguém com um dom de encorajamento e te dá uma palavra onde você cria coragem, você recebe coragem ali para poder enfrentar, para poder se levantar, para poder marchar, para poder seguir adiante. Então, o dom de encorajamento é bíblico, irmão. Está na Bíblia, está em Romanos, irmão. Romanos capítulo 12, né? Louvado seja o nome do Senhor, do verso 6 em diante, até o 8, irmão. Dom de encorajamento, né, irmão? Aleluia. Também há o dom de contribuição. Agora, deixa eu explicar aqui mais uma vez, né? O dom de Deus é algo que vem de Deus, né, irmão? Não é algo que o homem procura. De repente a pessoa pode estar pensando, mas só tem esse dom aquela pessoa que tem condição para ajudar, para contribuir. Mas não é isso que eu quero dizer. Porque é fácil, né, irmão? É fácil, irmãos, né? Uma contribuição quando, né, tudo vai bem, né, irmão? Mas aqui, esse dom aqui é assim, é uma pessoa que tem um coração generoso, embora ela tenha condição, mas tem um coração generoso,
né? É uma pessoa que, de repente, ela não tem muita condição, mas ela tem vontade de ajudar, irmão. Ela tem vontade, irmãos, né, de cooperar com a obra de Deus na área financeira, né, irmãos? Então, isso também é um dom, independente se a pessoa tem condição ou se a pessoa não tem condição, tá, irmãos? É dom de Deus. O único que consegue colocar isso no coração do homem é o próprio Espírito Santo de Deus, né, irmãos? Lá eu tenho visto muitas coisas, né, na igreja, e às vezes pessoas que não têm muita condição, né, irmão? Às vezes condição nenhuma, mas tem um coração voltado para ajudar a obra. Está sempre ajudando a obra, irmão. Isso é dom de Deus. Também conheço pessoas que têm muita condição e que está sempre ajudando a obra. É dom de Deus, tá, irmão? Dom de Deus, né? Aí Paulo também fala aqui sobre o dom da liderança. O dom da liderança é uma pessoa que recebe uma capacitação de Deus para liderar tanto um grupo pequeno como um grupo grande. Existe também o dom da misericórdia. O dom da misericórdia é dom de amor. É um dom de Deus. É dom de Deus. Misericórdia é dom de Deus. Está na Bíblia isso daqui. É aquela pessoa que está sempre se importando com o seu próximo. Aquela pessoa que está sempre, né, cuidando dos necessitados, irmãos. Né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, né? Aí agora nós vamos aqui para nós conhecermos os dons espirituais, irmãos, né? Que está em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 8 até o 10, que é o dom de sabedoria, primeiramente, né? O dom de sabedoria é aquela pessoa que tem uma palavra sábia, vinda de Deus, na hora certa, para poder resolver uma situação. Aí, às vezes, a situação está difícil, às vezes está um caos ali, né, diante de problemas, né, irmãos? Uma confusão, e não há nem o que falar. Não há palavras para poder solucionar, né, aquela situação, para apaziguar, né, irmãos? Mas de repente Deus envia uma pessoa com um dom de sabedoria. E essa pessoa recebe de Deus uma palavra certa que vai resolver a situação naquele momento ali. É dom de Deus, dom de sabedoria. O dom de sabedoria, ele age no conselho, irmão, um conselho pastoral. Nós estamos vivendo tempos hoje que há muitos dirigentes que estão fazendo psicologia para poder entender o homem, para poder saber como conversar com o homem, para poder saber resolver situações, né, irmãos? É bom isto? É bom. Mas se nós buscarmos dom de sabedoria, irmão, nós não iremos precisar de psicologia, não. Tá, irmãos? Nós não iremos precisar de fazer psicologia, porque esse dom, ele irá fluir, irmãos, na vida de quem cuida, né, de vidas, irmãos. E muitos problemas serão solucionados através de aconselhamentos sábios vindo da parte de Deus e segundo o dom da sabedoria, tá, irmão? Vinda pelo Espírito Santo de Deus. Né? Nós vemos aqui também a palavra de conhecimento. Essa palavra de conhecimento, né, irmãos, é Deus dando conhecimento a alguém de coisa que a pessoa não sabe. Nós podemos entrar aqui também na área da revelação e conhecimento. Se nós olharmos para Atos capítulo 5, do verso 1 ao 11,
nós vamos ver pessoas, um casal tentando enganar a Pedro, mas o próprio Espírito de Deus dando conhecimento ao apóstolo Pedro acerca de uma situação, né, irmão, de algo que eles fizeram. Pedro não viu, Pedro não estava presente, Pedro não escutou a conversa do casal antes do casal se apresentar até eles, mas o Espírito de Deus, de uma forma sobrenatural, deu a eles conhecimento, deu a Pedro conhecimento da causa. Irmãos, é um dom sobrenatural, dom de conhecimento. Também nós temos ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 9, onde o próprio apóstolo Paulo, ele repreende uma moça, né? O Espírito de Deus deu um conhecimento a Paulo, fez Paulo entender que naquela moça havia um espírito adivinho, né, irmãos? Então, o dom de conhecimento aqui nós temos como o dom da revelação, irmão, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também o dom de fé. O dom de fé aqui não é o dom que não é a fé que leva nós a crermos em Deus, não. Tá, irmão? Não é. Mas é uma fé que faz com que nós viemos remover montanhas. Tem o dom da cura e o dom de maravilhas, tá, irmãos? Que é um dom muito maravilhoso, tá, irmãos? Né? Tem o dom da profecia que anuncia as verdades de Deus, né? Tem um dom de variedade de línguas, aonde, né, as línguas não são decoradas, as línguas não são ensinadas, mas são vinda de Deus, tá, irmãos? E a pessoa fala para sua edificação própria e também a interpretação, né? O dom de interpretação. Quando Deus quer interpretar, usar no dom de interpretação, o Senhor usa, e tem um dom também, né, de discernimento, irmão, de espírito. Esse dom é um dom que todo crente tem que procurar, irmãos, aonde a pessoa descobre por Deus, né, se a pessoa está sendo usada por Deus ou não está sendo usada. Ou seja, quem é que está usando a pessoa? O inimigo, ele é enganador. Às vezes ele vem com um sapatinho de algodão, mas aqueles que buscam o dom de discernimento e recebem, eles não são enganados, irmãos, né? Louvado seja Deus. Então, esses dons é para toda a igreja, irmãos, né? Agora nós temos os dons aqui ministeriais, irmãos. Os dons para o ministério, irmãos, que é o dom de profeta. O profeta aqui, olha que interessante, né? Se nós formos para 1 Coríntios, capítulo 12, em diante, irmãos, nós vamos ver que há o dom de profeta aqui. Se nós formos para Romanos, capítulo 12, do verso 8 a 10, nós vamos ver que há dom de profeta aqui. Se nós formos aqui para Efésios, capítulo 6, irmãos, nós iremos ver que há uma chamada ministerial para profeta aqui. Então, o ser profeta, irmãos, né, Deus age de várias maneiras, né, irmão? Existe aquele profeta que interpreta a língua, existe aquele profeta que recebe, né, algo de Deus, né, irmãos, na sua mente e passa diante daquilo que Deus vai fazer ou daquilo que Deus já fez, né? Mas também existe esse ministério aqui de profeta aqui que nós entendemos que é aquele que expõe as escrituras, irmãos. Ele é um profeta, porque ele está pregando, irmãos, segundo a vontade de Deus. Então ele está sendo um profeta de Deus na igreja, irmão, no seu ministério.
né? Existe aqui o dom de evangelismo e, na realidade, o evangelista é um dom. Eu conheço um rapaz que, não só um, mas vários, que tem dom de evangelista. Por quê? Porque ama anunciar as boas novas, irmãos. Porque ele se sai muito bem quando está fazendo evangelismo. É dom de Deus, né, irmãos? Nós temos aqui também, né, o dom de pastorear, que é aquelas pessoas que são chamadas para cuidar de vida, né? É dom de Deus também. Cuidar de vida é dom de Deus, né? O dom de mestre de ensino, que é aquela pessoa que é um professor, né, irmão, que ensina a palavra de Deus. Então nós vemos que nesta lição será uma lição muito rica, aonde, né, aonde nós iremos estar aprendendo muitas coisas, irmãos, né, nesta esta revista, as lições dessa revista. Nesta primeira lição é só uma introdução para poder entrarmos no assunto, tá, irmãos? Amém? Que Deus abençoe a todos.